E agora, dentro do ciclo Conversas sobre o Planeta, um bate-papo super inspirador com a Edilaine Pereira, do Instituto Limpa Brasil. Let's do it! Olá, pessoal! Estamos aqui agora com a Edilaine Pereira, do Instituto Limpa Brasil, e o Ed Cobara, do portal Inova Berrini. E mais uma vez vamos falar sobre a nossa Terra, o nosso planeta. A Edilaine faz parte de um projeto incrível que começou na Estônia. Edilaine, conta pra gente sobre esse projeto, por favor. É um movimento que começou na Estônia no ano de 2008, onde eles conseguiram fazer uma grande mobilização. Em 5 horas, eles limparam todo o lixo que estava descartado de forma inadequada no país. E depois disso, eles começaram a mobilizar outros países para fazer a mesma atividade. Como é o nome desse movimento? Let's Do It. Aqui no Brasil chama Limpa Brasil, Let's Do It. A gente preferiu colocar o nome em português porque a gente sabe que a mudança de comportamento da sociedade ela está atrelada à educação. A gente preferiu colocar em português. Educação é tudo, né, Edilaine? Então é uma questão de educação e conscientização. Como a gente vai conseguir limpar o nosso planeta? O que a gente veio aprendendo nesses últimos 10 anos que a gente atua como Limpa Brasil aqui é que você precisa sim inserir novos comportamentos na sociedade, né, através de educação, conscientização, mas alinhado à prática, né? Não adianta a gente dar a teoria se você não tem a prática. E o que a gente usa, um dos modelos que a gente usa são ações de limpeza, né? Inclusive o movimento Let's Do It iniciou em 2017 a campanha Dia Mundial da Limpeza, World Cleanup Day. Nós tivemos a segunda edição dessa ação ano passado, no dia 15 de setembro, e a gente conseguiu levar às ruas mais de 20 milhões de pessoas no mundo que saíram para limpar as suas cidades. E aqui no Brasil a gente conseguiu mobilizar mais de 1.200 municípios. Então, se a gente consegue levar essas pessoas para verem, né, para praticarem a limpeza, provavelmente elas vão deixar de sujar. Cita pra gente algum caso que tenha sido assim super bem sucedido aqui no Brasil, alguma coisa que tenha tido destaque. A gente tem várias ações, né? Então, o que a gente tem muito de retorno depois são processos de continuidade. Então, a gente mobiliza, engaja um líder local para fazer uma ação pontual e essa ação se torna contínua, né? Então, aí mostra que a gente conseguiu realmente impactar aquela pessoa que conseguiu impactar a sua comunidade. E muitos desses líderes, eles acabam iniciando ações de continuidade por eles, né? Criando novos projetos, criando novos processos. E aí a gente vê realmente a parte da replicação, né? E aí da continuidade. Porque o que a gente precisa realmente hoje são pessoas sementes, né? Para que elas propaguem essa mudança de comportamento na sua localidade. Então, acho que isso a gente está conseguindo atingir de uma forma bem objetiva mesmo. Que lindo isso! Pessoas sementes. Começar sempre pela comunidade, pelo nosso bairro, né? Eu acho que isso aí, essa observação foi bem bacana, Edilaine. E a gente tem um outro exemplo que eu posso citar também. Teve um líder que participou, um líder da cidade de Fortaleza no ano passado, né? Porque quando a gente sai de um engajamento de um único dia de 20 milhões de pessoas, você fica se questionando como que você continua amanhã, né? E até uma responsabilidade para essas pessoas que se sentiram mobilizadas, engajadas, e agora, o que eu faço? E dentro dessas nossas conversas, um dos líderes sugeriu que a gente criasse um movimento novo chamado Eu Cuido do Meu Quadrado. Então, a gente lançou essa hashtag, né, Eu Cuido do Meu Quadrado, e a gente começou a fazer ações, então, em cima dessa hashtag. Porque o que a gente identificou? Se a gente sai do Dia Mundial da Limpeza com esse engajamento, por que não dar continuidade a isso em outras datas comemorativas mundialmente, como o Dia da Terra, né? Uhum. Então, a gente criou esse calendário, né, anual com várias campanhas, Dia da Água, Dia da Terra, e depois a gente vai para reciclagem, Semana do Meio Ambiente, né, campanha em Mares Limpos e Combate ao Lixo do Mar, que é muito focado na área de praias, Dia Mundial da Limpeza e Primavera X, com esse calendário para que a gente atuar ao longo dos anos, né, e agora, amanhã, Dia Mundial da Terra, a gente vai fazer um lançamento, uma abertura oficial, né, das lives que a gente conseguiu reunir com vários parceiros, que vai ser às 8h30 da manhã, e aí a gente vai ter um vídeo que vai ser o Beto Guedes cantando a música Sal da Terra, né, porque eu acho que a arte e cultura tem muito a ver com essa questão, né, do planeta, do cuidado, né, do cuidado com o outro, com o meio ambiente, né, com as pessoas.
Então, acho que está tudo muito ligado. E essa ação que vocês vão iniciar no Dia Mundial da Terra, ela vai se estender? Explica um pouco mais como vai ser essa ação, por favor. Sim, a gente está aqui em parceria, né, com o pessoal do Earth Day da América Latina. Então, o pessoal do Clima pelo Brasil, o que a gente quer fazer? A gente quer organizar lives, né, ao longo da semana, e aí a gente vai finalizar no dia 28, porque o dia 28 é o dia da educação, e aí a gente vai ter um conteúdo educativo sobre mudanças climáticas, né? Então, a gente vai estar fazendo essa conexão sobre o tema, e a gente pretende fechar também com um tema que ele é muito relevante para quem está aqui na cidade de São Paulo, que é o Rio Pinheiros, né? Então, ter no Dia da Educação, e aí conectado com o Dia da Terra, a gente fala um pouco sobre a questão do Rio Pinheiros. Que legal, tem tudo a ver sobre uma outra conversa que nós tivemos também, que vai ser divulgada nesse nosso ciclo de conversa sobre o planeta. Ed, como que você conheceu a Edilane? A Edilane eu conheci através do Marco Braga, né? Ele é do Conexão Berrini e da Sabron. Ele apresentou a gente por conta do projeto que a gente tem de divulgação do Rio Pinheiros, das ações que estão sendo desenvolvidas para a conscientização da despoluição do Rio Pinheiros. E, Edilane, a gente também tem aqui na região, aqui no Brooklyn, na Berrini, dois ecopontos onde existe um acúmulo de lixo muito grande no entorno, né? A gente tem uma comunidade bastante engajada, né? O Felipe Siqueira, ele é frequentador do Conseg aqui na região, ele mesmo protocola vários pedidos para a prefeitura para limpar determinados locais do bairro, né? E eu queria saber como é que ele poderia, por exemplo, não só ele, mas como outros munícipes aqui, contribuir com esse projeto. Na verdade, a sociedade ela acaba elegendo alguns pontos como ponto de descarte, né? Bota fora, e a gente tem mais de 3 mil pontos na cidade de São Paulo. Isso não é um problema só da cidade de São Paulo, é um problema do Brasil todo, né? E ainda é um grande desafio. A gente tem um projeto que está acontecendo aqui em São Paulo que é bem interessante, que é o Limpa SP, né? Que é um projeto da própria prefeitura em parceria com as empresas de limpeza urbana, que elas vêm ao longo dos últimos meses revitalizando pontos de descarte regular. Então, eles transformam este local, tiram o lixo dali, fazem praças, fazem canteiro, fazem hortas, né? Então, um projeto bem interessante, já é um case já que a gente tem em outras cidades do Brasil, que realmente consegue transformar esses pontos, né? Dentro da nossa programação, assim que voltar à normalidade, a gente puder fazer ações em áreas externas, a gente vai fazer revitalização, inclusive na região da Berrini, a gente tem uma programação para fazer aí, então de repente a gente pode contribuir, né? Mas eu acredito que quando a gente descarta em local público, a gente ainda não conseguiu enxergar direito o problema que esse descarte inadequado tem, né? Então, a gente não está falando nem só do problema do lixo, a gente está falando do problema de doenças. Então, tem muitas doenças que são propagadas em decorrência do descarte inadequado. Então, a gente tem problemas econômicos e sociais, né? Tem muitas pessoas que vivem da questão da reciclagem e muitos desses resíduos que são descartados de forma inadequada, elas poderiam gerar inclusão social e renda. Então, eu acredito que ainda é um pouco dessa nossa desconexão com o planeta, e a gente pode fazer essa conexão com o início da nossa conversa, essa desconexão com o todo, né, com olhar um pouco para o outro. Eu acredito que o Covid ele veio para ensinar muitas coisas boas para a gente, apesar dos problemas e das tristezas que eles estão trazendo para a gente com a perda da sociedade, mas a gente não é separado, né? Você vê que uma pessoa conseguiu propagar a destruição e a perda de vidas no planeta inteiro. E, por outro lado, a gente enxerga que a natureza ela vem se regenerando quando a sociedade está obrigada a ficar dentro de casa. Então, eu acredito que se a gente não aprender a coexistir com a natureza, e aí a gente olhando de um ponto mais profundo, a gente não vai conseguir mudar os nossos problemas pontuais, que é o descarte inadequado de resíduo. Então, acho que é uma reflexão que a gente tem que ter como pessoa, como planeta, e aí a gente olha a gente está olhando a questão econômica, a gente está olhando a questão da saúde, mas acho que a gente tem que olhar um pouco mais para dentro ainda, além desses dois pontos, que é o que vem mais sendo falado hoje, em decorrência da Covid-19, né? Edilane, eu acho que você toca num ponto crucial, que é a questão da conscientização.
O ser humano tem que perceber, nós somos seres sociais, né? A gente vive inserido na sociedade, num contexto social. E nós temos que assumir a nossa corresponsabilidade dentro desse contexto. Depende de nós quão bom ou ruim é o ambiente onde a gente vive, né? Enquanto cada um não se conscientizar disso, não adianta pensar só no macro também. A gente tem que pensar no micro, na nossa casa, na nossa calçada, no nosso entorno, naquela pracinha ou naquele pedaço de terra que tem ali na esquina. De que forma a gente pode contribuir para um mundo melhor, né? Para uma terra mais sustentável e mais humana também, né? Porque acho que isso tudo impacta em quão humano é aquele lugar onde a gente vive. É isso mesmo, e cuidar do lixo, eu acho que é uma das questões mais simples de se fazer, né? Se cada um cuidasse do seu, a gente estaria com o problema resolvido, né? É verdade. Então a gente tinha até um outro projeto que é do Meu Lixo Cuido Eu. E assim, se cada um fizer a sua parte, aproveitar o momento que está indo de casa hoje, observar, né, a quantidade de resíduos que a gente gera, né? A gente está hoje com uma preocupação de você olhar um pouco o que você vai comprar, de você separar suas embalagens, como você organiza ela em decorrência da questão da contaminação da Covid, a quantidade de embalagem que você que você adquire, se existe realmente a necessidade, se você não pode adquirir uns produtos que tenham uma linha de mais sustentável. Com relação à questão do descarte hoje, mesmo nessa questão que a gente está, se separa ou se não separa para a coleta seletiva, se acontece ou se não acontece, eu acredito que, independente se ele vai ter um caminho de destinação final hoje mais adequado, decorrente da Covid, o nosso lema é, na dúvida, separe. Porque se você criar esse hábito hoje, daqui 3, 4 meses, quando a gente voltar à normalidade, a coleta seletiva estiver integrada, a gente conseguiu avançar na coleta seletiva, na destinação adequada, e provavelmente essas pessoas que olhem hoje para o seu descarte, provavelmente elas não vão descartar na rua, porque elas vão enxergar aquilo um potencial de incluir pessoas, de gerar renda e de fazer a coisa de uma forma melhor e mais adequada. Muito bem. Ed, você tem mais alguma pergunta? Não, eu acho que vocês duas deram um show aí nas respostas. É impressionante. Eu acho que a gente está todo mundo interconectado e a questão toda ambiental realmente começa a partir de casa, né? Da separação do lixo, de cuidar, espalhar essa boa prática para os nossos vizinhos e melhorando o nosso entorno, né? Eu acho que é bem por aí mesmo, para a gente conseguir viver num planeta melhor e deixar um legado mais bacana para os nossos filhos. Edilaine, faça um convite, então, para quem está nos ouvindo participar do seu movimento e deixe uma mensagem final aí para quem acompanhou a nossa conversa. Então, na verdade, eu quero convidar vocês a participar, né, da nossa programação para o Dia da Terra. Então, se vocês acessarem o nosso site, que é o www.limpabrasil.org, aí tem lá a programação do Dia da Terra, né? A gente começa amanhã a partir das 8h30 e a gente vai finalizar dia 28, inclusive com o pessoal do Conexão Berrini, né, com o Ed, com o Marco Braga e com outros convidados para a gente falar do nosso Rio, né? Então, a gente olhar um pouco para as nossas coisas, para as coisas boas que a gente tem e que a gente pode melhorar para a cidade de São Paulo. Tem também a nossa programação no nosso Instagram, que é o @limpabrasil. E eu acredito que é um pouco do que a gente vem fazendo hoje. Então, a gente está vendo as pessoas se mobilizarem, se conectarem, e aí pensar como que a gente pode passar por esse momento da Covid-19 de uma forma melhor, apoiando um, apoiando o outro. Eu acho que a gente tem que fazer isso de forma diária, né? E aí a gente olhar um pouco para o contexto global, não só a preservação da pessoa, né? Mas sim da vida como um todo. E aí a gente insere o planeta Terra. Edilaine, só mais uma perguntinha. Como tocar as crianças? Como conscientizar as crianças para essa questão? A criança, ela recebe um comando muito mais fácil. Eu acredito que hoje os nossos problemas não são as crianças, porque dentro das escolas acontecem já a educação ambiental de uma forma bem larga. E a gente escuta mais histórias de crianças sensibilizando e conectando os seus pais nessa mudança de comportamento do que o contrário. Que legal. Então, elas têm essa sensibilidade aflorada, né? Elas conseguem enxergar que tem que salvar o planeta, que a gente está destruindo tudo. E nós, por ser uma geração onde a gente não tinha esse conceito, a gente não tinha esse entendimento, às vezes é muito mais difícil.
você quebrar a barreira de quando você sensibiliza as crianças, através da educação ambiental que acontece nas escolas, delas conseguirem implementar o que elas aprenderam dentro de casa, porque às vezes elas são freadas pelos pais. Então, eu acho que é o contrário, é a gente entender que, apesar da gente não ter tido essa educação, que para nós é uma forma mais difícil de mudança, porque exige uma mudança de comportamento numa rotina desenfreada que a gente tem como adulto, a gente perceber que sim, é importante a gente inserir essa mudança de comportamento nova e colocar em prática, né? E aí apoiar as nossas crianças. Eu achei lindo o conceito de pessoa semente. Achei sensacional. Ed, uma mensagem final aí para o nosso papo. Eu acho que essa questão toda das crianças, dessa iniciativa toda a partir das crianças aí é fantástica. E é isso mesmo que acontece, né? Eu tenho, meu filho tem 7 anos, minha filha tem 11, eles já estão inseridos dentro desse contexto de separação do lixo, do que é reciclável e do que não é, né? E eles próprios acabam educando, né, a família e conscientizando a família para essa questão. Acho muito importante enfatizar isso daí. Muito obrigada, Edilaine, do limpabrasil.org. Muito obrigada, Ed, do Inova Berrini. E, pessoal, sejamos pessoas sementes e vamos transformar o nosso mundo, o nosso planeta, num lugar muito melhor. Até a próxima. Obrigada, Edilaine. Obrigada, tchau, tchau. Obrigado, Edilaine. Tchau, tchau, viu? Tchau.